Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa assim, ó, porque as pessoas, eu digo as pessoas, os conservadores, os pessoal de direita, né, ela tem que beber de várias fontes. Não adianta você se informar só em fontes conservadoras, liberais, marxistas. Eu, por exemplo, sou um que bebo de várias fontes, eu me informo em fontes, inclusive anarquistas, para tu poder fontes conservadoras, fontes religiosas, né, de uma filosofia tomista, né. Então aí tu tem uma visão melhor das coisas. Eu li o grande Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat é um grande foi um grande economista francês, e ele tem um livro, A Lei, que é um livro sensacional. Eu recomendo vocês a lerem, porque este livro ele mostra de que a lei ela se tornou um instrumento de injustiça. A lei, a partir do momento que ela se aparta do direito natural, né? Isto na visão de Bastiat, ela segue uma linha positivista, ela segue uma linha né, de injustiça, de expoliação da propriedade privada, de privação da liberdade, e que fere os direitos naturais, né? Como eu sou um conservador de uma linha mais religiosa, né, mais tomista, eu acredito que exista uma lei natural, que existam direitos naturais inalienáveis, a vida, a liberdade, a propriedade privada, né, que existe uma lei natural divina, né, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade objetiva, a verdade trazida por Jesus Cristo, pela Bíblia, né, que é uma verdade, né? Então a liberdade para São Tomás de Aquino era a liberdade, aquela que levava para o bem. Dito isto, eu quero fazer algumas ponderações aqui, porque o Olavo de Carvalho mesmo fala que um dos grandes males, dois grandes males do Brasil foram e são, né, o marxismo e o positivismo. O marxismo é a corrente ideológica seguida pelos comunistas socialistas de Karl Marx, de Engels. E o positivismo é a linha filosófica seguida pelos militares, por Augusto Comte. É um cientificismo, um tecnicismo. Todas as duas linhas elas focam no Estado, que de cima para baixo decidem o que é melhor para os indivíduos, né? O coletivo está acima do indivíduo. Eu já sigo uma linha mais tomista, com mais liberdades individuais, com mais responsabilidades individuais. Dito isto, eu quero fazer aqui umas considerações que, a meu ver, são descabidas. Eu não sei o porquê que a direita brasileira ela idolatra tanto o exército e a polícia. Veja, eu não estou aqui criticando o exercício de polícia, de exército, que são fundamentais em uma sociedade para a proteção e segurança dela. Não estou aqui criticando esse tipo mas as pessoas têm que ver o seguinte, ó. No Brasil, né, a linha filosófica brasileira e a linha do nosso direito, da nossa legislação, é uma linha positivista. O que é uma linha positivista? É uma linha que segue, né, a moral ela emana das leis. A moral ela emana das leis, daquilo que os políticos decidem, daquilo que está dentro dos códigos, da legislação. Aquilo segue critérios políticos de ocasião, né? Não é esta linha que um verdadeiro conservador deve seguir, né? Um verdadeiro conservador, ele tem que seguir uma linha
que se baseia numa lei natural, em direitos naturais. Uma linha em que o direito ele não se separe de uma moral, mas quando eu falo uma moral, é uma moral objetiva. Vejam, existe uma moral objetiva. Eu sei que essa sociedade ela é impregnada num relativismo moral, mas procure pensar que existe uma lei natural. Existe uma verdade objetiva. Quem é que trouxe essa verdade objetiva? Foi Deus. Foi Jesus Cristo, depois confirmou. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe toda uma tradição judaico-cristã, toda uma tradição religiosa de moral. Então, esse pessoal de direita, eles idolatram esses policiais e militares que vão em uma ditadura comunista, né? Ou uma ditadura militar, porque nenhuma ditadura é boa. Uma ditadura a gente tem que defender só em uma situação extrema, como foi em 1964, que nós tínhamos ameaça comunista, né? O ideal é que a democracia, as liberdades sejam respeitadas. Esta direita, portanto, ela segue esta linha positivista, essa linha relativista. Esta mesma polícia que a direita idolatra, esse mesmo exército, é aquele mesmo exército que vai cumprir ordens emanadas de um ditador. Ordens emanadas de um ditador chinês, estilo Xi Jinping, estilo Hitler, estilo Stalin, estilo Mao Tse-tung. Vocês não percebem isso? Vocês estão acompanhando os atuais momentos que nós estamos vivendo, dessa pandemia, desse lockdown. Vários governadores emitindo leis completamente absurdas, decretos completamente absurdos. E a polícia, pior. A polícia, é isso que eu digo. O sujeito, quando ele entra na polícia, ele abdica de todo o senso de moral, de uma moral cristã, de todo um senso de uma lei natural, e ele passa a seguir o positivismo. Ele passa a seguir uma linha positivista. Uma linha que as pessoas que assistiram o julgamento de Nuremberg, elas sabem muito bem que o julgamento de Nuremberg foi um marco na história, não só pela prisão dos criminosos nazistas, mas porque, e principalmente, por uma questão filosófica. Ali, no julgamento de Nuremberg, existiam duas correntes filosóficas em discussão: o juspositivismo e o jusnaturalismo. Pelo juspositivismo, que é o positivismo que nós seguimos, os soldados nazistas, aquelas autoridades nazistas, elas estavam cumprindo leis legítimas da época, porque foram emanadas por autoridades, né, legítimas. Mas por uma corrente jusnaturalista, ao qual eu me encaixo, não, eles cometeram crimes contra a humanidade quando eles mataram e perseguiram judeus e outras minorias étnicas, né? Então, vejam que só existe a grande discussão, né? Eu me lembro que essa disciplina aí, ela foi muito pouco tocada, mas para mim foi uma das disciplinas mais importantes do curso, porque só tem uma resposta. O julgamento de Nuremberg, ele mostrou que existe, acima do direito positivo, do positivismo, existe um direito natural, existe uma lei natural que todos devem obedecer. Essa lei natural, ela emana de Deus. Todo ser humano tem direito à vida, tem direito a ser
não ser cerceadas essas liberdades, né, legítimas, claro, a liberdade quando ela está sendo usada para o bem. Vejam que toda essa filosofia, essa tradição cristã, ela foi a responsável por moldar essa tradição, essa filosofia cristã no Ocidente. Esses são os valores, a base que os conservadores seguem, e que eu sigo, e que é a única que dá a resposta para que uma sociedade tenha paz e tenha justiça. Porque, do contrário, aqueles guardas nazistas, aquelas autoridades nazistas, elas não seriam punidas se não tivesse sido aplicado um direito natural, algo que está acima das leis. Então, o direito natural, a lei natural, ela está acima das leis do Estado. Está acima da lei do Estado. Santo Agostinho já dizia que toda autoridade emana de Deus. Deus, a autoridade, ela tem que estar, obedecer às leis de Deus. Estado laico é uma falácia maçom liberal. Não existe Estado isento. O Estado, ele vai professar uma religião, ou ele vai vai perseguir essa religião, como está acontecendo. Os cristãos estão sendo perseguidos, que é a maioria, vejam só, é a maioria do povo brasileiro. O Estado não respeita as crenças, as convicções da maioria do povo brasileiro. Essa direita, portanto, pare de idolatrar aqueles que vão cumprir ordens imorais, ilegais, ordens até ilegais, como nós estamos vendo agora nessa pandemia, pessoas sendo presas, né, sendo confiscados seus instrumentos de trabalho, não podendo mais criticar, sendo preso por qualquer tipo de motivo. E pior, que com a complacência de muita gente, com a complacência, inclusive, parem de ficar dando legitimidade a essa polícia, esse exército. Eu repito, eu não estou aqui criticando a função de polícia, do exército, que são fundamentais em uma sociedade para a garantia da paz, da segurança. Eu estou aqui criticando a linha filosófica que esta polícia, que a nossa legislação segue. Este é o grande problema, e é por isto que esta mesma polícia que você idolatra, esse mesmo exército que você idolatra, vai ser aquele que vai implantar uma ditadura e que vai cercear as suas liberdades, que vai cumprir ordens imorais e ilegais de um ditador. O poder corrompe o ser humano. Nenhum ser humano pode estar acima das leis de Deus. Nenhum ser humano pode estar acima das leis de Deus. É por isso que todas as ditaduras, eles perseguem a religião, o Estado persegue a religião, porque os cristãos, eles não obedecem leis que estão acima da lei de Deus. Nós só idolatramos Deus, Jesus Cristo. Nós não idolatramos nenhum político, nenhum Estado. Nós respeitamos e apoiamos esses governos se eles estão coadunados com a lei de Deus, com o direito natural, com o justnaturalismo. Muito obrigado. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho e me ajudem a divulgar o conservadorismo e a lutar por um Brasil melhor, né, livre do comunismo e de todas as mazelas sociais. Obrigado.